Olá amigos do canal Academia Olímpia. Hoje nós vamos falar sobre o caso da Giovanna Poda. Essa Giovanna, ela é uma italiana que ela teria tido várias abduções, né? E nessas abduções ela teria o propósito dessas abduções que ela teria sofrido por parte dos extraterrestres seria utilizá-la como barriga de aluguel. Ou seja, ela foi utilizada pelos seres por 18 vezes para fazer essa inseminação, né, dela. E aí então ela conta que ela é abduzida desde os 14 anos de idade, coisa e tal, que ela só foi descobrir isso através de uma hipnose, né, que ela fez uma espécie de regressão, assim, foi aonde ela descobriu tudo. E a partir dali ela começou a ter consciência do que acontecia. E daí, numa determinada ocasião, os seres se permitiram fotografar, ela fotografou a nave desses seres, ela fotografou um desses seres bem de perto, calculo eu pela foto ali, a 1 ou 2 metros de distância, né? Segundo ela, com a autorização desse ser. Uma dessas gravidez que ela teve, né? Ela acabou sofrendo um aborto espontâneo justamente no momento que ela fazia uma reportagem para mostrar que ela sabia que tinha alguma coisa dentro dela lá. A ecografia não mostrava, né? Que nem a ecografia, né? Para quem já foi pai, né? Quem é pai ou mãe e sabe um pouco sobre isso. Quando, no caso, eu me lembro da minha filha Ana, né? Quando a gente foi lá e aquele monte de rabisco na tela e o médico dizia: não, mas olha a cabecinha, olha a mãozinha, coisa, a gente não enxergava nada, né? Depois com ele explicando e mostrando e tal, a gente começou a entender alguma coisa. Bem legal isso aí. Então essa ecografia o pessoal faz, né, durante a gravidez para tu ir sondando o processo de desenvolvimento do feto e coisa e tal. Pois bem, no caso da Giovanna, essa ecografia não funcionava, simplesmente não aparecia nada, né? Na imagem não aparecia como não tivesse nada no útero dela. No entanto, né, o som captado, porque ele registra o vídeo e o áudio, né? Então aparece a batidinha do coração lá numa espécie de espectrograma lá e captava uma batida de um coração de feto na Giovanna. Então era registrado o som que tinha alguma coisa batendo, né? Uma pulsação que vinha lá de dentro do útero da Giovanna, só que as imagens não apareciam. E parece que justamente durante esse procedimento ela acabou abortando. E o resultado que sai lá não é bem um feto humano que sai ali, é essa figurinha aqui, ó, gente. É verdade, não é isso aí? Então vamos começar a fazer algumas análises, né? Essa moça, a primeira entrevista que eu consegui com ela foi com esse senhor que é o Jaime Maussan. Quem está estudando ufologia, esses casos, já deve ter ouvido falar no Jaime Maussan. Volta e meia ele aparece também no History, né? Meu querido padrinho Odoni, que nos tem ajudado muito no desenvolvimento do nosso processo de divulgação do fenômeno OVNI aqui no Sul, aqui em Gramado, né? Nos propiciou a vinda do Gevaer para essa palestra que ele fez agora. Então, o Odoni já foi entrevistado pelo Maussan, né? E o Maussan é um cara extremamente bem respeitado, né, no mundo por causa dos casos que ele traz, a maneira que ele aborda, a pesquisa científica em cima do fenômeno, a questão da seriedade, né? Então esse Maussan entrevistou a Giovanna. Eu queria colocar no meu playlist o vídeo da Giovanna sendo entrevistada pelo Maussan, mas eu não encontrei mais. Eu encontrei essa Giovanna dando entrevistas em várias conferências ou para outros repórteres em italiano, bastante, né? Mas a do Maussan eu não encontrei, nem no canal do Maussan, eu não entendi por quê. E daí assim, então eu tô colocando a imagem do Maussan de um outro vídeo, só para quem não conhece saber quem é, né? E interessante, esse caso é impressionante. Então assim, ó, nós teríamos uma prova contundente. Porque no momento que, se eu tivesse ouvido só esse comentário, pode ter até um grupo de atores fazendo uma média, fazendo um teatrinho, fazendo uma coisa para se promover e tal, eu não daria muita atenção. Mas quando eu vi ela sendo entrevistada pelo Jaime Maussan, e aí a primeira entrevista que eu vi foi com ele, então isso já deu um pouco mais de credibilidade, depois eu fui pesquisando por outros caminhos também. Tudo leva a crer que esse é um fato real, né? Por causa que a equipe do Maussan não iria até lá fazer uma reportagem e não colocaria isso no ar, né? Não veicularia isso aí, se eles não tivessem investigado quem é o médico, qual é o hospital que aparece nas imagens, todo, né? Porque como vocês veem, o feto está
tá dentro dessa bandeja que tu vê que é um ambiente clínico ali, né? O que não é nada difícil de se reproduzir numa cenografia, né? Não é o caso. Mas por isso, exatamente por isso que eu digo, né? Nós temos também o caso, só para fazer uma pequena alusão, de a famosa autópsia do ET. E aí, né, que tem lá, aparece eles tirando o cristalino, né? Enfim, a pele do olho do ET lá e coisa e tal, umas coisas assim. E daí, um tempo depois que esse vídeo dessa autópsia, desse suposto ET foi divulgado, o verdadeiro autor, olha que interessante isso, o verdadeiro autor desse vídeo, ele veio ao público dizer que o vídeo era uma fraude, mas prestem atenção, o vídeo era uma fraude por causa que o vídeo legítimo da autópsia do ET, ele estava com muita má qualidade. E daí então ele resolveu, baseado no vídeo real da autópsia, ele resolveu remontar um cenário, né? Como se fosse uma reconstituição, digamos assim, né? E então assim, ó, o vídeo que aparece ali, ele é falso, mas é para dar ideia do que aconteceu no vídeo verdadeiro. Ou seja, existe um vídeo verdadeiro com aquelas cenas ali de uma autópsia sendo feita no ET, a qual ele procurou reproduzir. Repito, a qualidade do vídeo original era muito ruim, né? Devido à época, à tecnologia que nós dominávamos na época, onde aconteceram os acidentes de Roswell, lá onde eles começaram a ter acesso aos corpos dos ETs das naves acidentadas e as entidades biológicas vivas, né? Os EBS. Então, gente, vejam que muita coisa é oculta da gente. Aqui no caso do Varginha, a gente fala o ET de Varginha, o ET de Varginha. Agora, depois de tantos anos, né, do caso Varginha, está se descobrindo que podem chegar a 7 criaturas que foram vistas, capturadas, ou enfim, né, e mais a nave acidentada. Por isso que a gente está pedindo encarecidamente, gente, vão lá no site da revista UFO, do nosso querido Gevaer, e assinem a carta que o Geva está promovendo, né, essa mobilização popular através de assinaturas, né, para pressionar as pessoas para que as pessoas do governo, as pessoas responsáveis pelo acobertamento dessas informações, para que a gente realmente saiba o que aconteceu. Então tem um monte de questão lá que diz, eles querem saber como foi, quem pegou, como foi transportado, como eram essas criaturas, né? Como foi o procedimento das que foram autopsiadas, se é que foram autopsiadas, para onde foram enviadas, como aconteceu o acidente da nave, como foi recuperado, o que foi feito com os restos, ou seja... tem alguns céticos dizendo que isso não vai dar em nada, não vai dar em nada. Eu não sei, eu acredito que... e aí esse assunto está ficando cada vez mais popular e vai chegar a um ponto que não vai ter mais como se esconder dele. Então não tem mais porque as autoridades fazerem tanto segredo. Então eu acho que sim, esse tipo de atitude é extremamente válida e é o que pode nos levar num patamar bem mais alto em relação a popularização desse assunto de uma forma séria, porque estamos falando de verdades. Então, se o medo era chocar as pessoas, coisa e tal, gente, nós estamos em 2018, o que acontece pelo mundo, pela mão do ser humano, já é suficiente para chocar a humanidade. O que a gente vê com os políticos fazendo com as pessoas aqui no Brasil, a situação que a gente vê de violência no Rio de Janeiro, principalmente, em São Paulo e por aí afora, já é o suficiente para chocar, né? Tu liga a televisão, que tu vê já é suficiente para chocar. Então essa história de que vida alienígena, eu acho que as pessoas vão ter muito menos medo de um ET do que um cara com um AK-47 na tua esquina ali trocando bala com outro cara com R-15. Ou esses escândalos de corrupção que a gente vê no governo, eu acho que isso influencia mais negativamente sobre a nossa vida, né, entendeu? E que realmente nos apavoram, que nos faz, né, quando eu digo eu me coloco no lugar deles, quando eu digo nos apavoram, né, generalizando. É claro que a gente vive num lugar aqui em Gramado com uma outra situação, isso não existe aqui, né, e acredito que na maior parte do Brasil, os interiores por aí também são situações pontuais, que nem uma gente que vem de fora, vai numa cidadezinha, faz assalto a banco, explode tudo, causa terror lá, depois vai embora, mas não é da cidadezinha, é gente que vem da cidade grande e vai pra lá, que tem acesso, né, a essas grandes organizações criminosas que possibilitam o armamento, que possibilitam a logística toda para que eles façam esse terror todo.
Né? Então é mais ou menos isso aí, mas eu diria que concentra mais lá pro norte, né? Maranhão, alguns casos para lá, Pará, tem umas coisas ruins lá também, naquela cidade fronteiriça com a Bolívia, né? Desculpa, com a Venezuela lá em cima, em função de toda essa treta que está acontecendo na Venezuela, as pessoas que estão vindo para cá, então ali parece também que está rolando bastante uma questão violenta, né? Até até uma espécie de xenofobia, né? Que tem gente lá que já está dizendo que os venezuelanos estão vindo da Venezuela aqui para tirar o emprego dos brasileiros e coisa e tal. É a mesma situação complexa que a gente vê na Europa, os refugiados da África e por aí afora, de Alepo e por aí afora. Então, gente, olha só quanta coisa interessante. Voltando lá pro caso da Giovana, então aí que se prestaram muita atenção nisso aí, se pesquisaram mais a fundo, né? Por causa que temos prova, não temos prova? Olha aqui, ó, Jaime Malção entrevistando, nós temos um médico, nós temos um exame médico que mostra e nós temos a criatura, pessoal. Nós temos a criatura. Né? E agora assim, provavelmente foi feita uma autópsia nessa criatura, mas cadê os resultados? Para onde evoluiu esse caso? E outra coisa, por que a gente não encontra mais a reportagem da Giovana no Jaime Malção? Teria ele descoberto, suposição minha, não sei, teria ele descoberto alguma coisa que talvez cheirasse a fraude e ele resolveu não ter mais o seu nome envolvido com isso? Por que não tem mais a entrevista da Giovana com o Malção? Então não sei, pessoal, não estou atestando se é verdade ou mentira. Este caso eu conheci mais ou menos de 3 a 4 anos atrás, já faz bastante tempo, e justamente na palestra que o Gevaer estava dando aqui em Gramado, no último domingo, dia 25, alguém da plateia levanta e fala sobre a Giovana. E quando ela falou sobre a Giovana, eu me lembrei, eu digo, cara, eu tenho que fazer uma matéria sobre essa mulher, porque foi um caso que me chocou muito. Pessoal, entendam assim, ó, o nosso canal ele está há 8 meses. Se vocês forem ver os primeiros vídeos que nós colocamos no nosso canal, que nós subimos no nosso canal, lá ele está datado de 8 meses atrás, por aí eu tenho a referência de quanto tempo a gente está no ar, né? Já são 116, acho que com esse será o 117º programa que a gente faz aqui. E muitas das informações que eu tenho, elas vêm lá de 4, 5 anos atrás, então muita coisa passou batido e eu simplesmente não lembrava mais do caso da Giovana, que eu tinha estudado. E quando essa menina faz essa pergunta na palestra pro Geva lá e coloca isso, eu me lembrei e digo, cara, tenho que falar sobre isso, né? E a questão da repercussão também, eu acho que deveria ter dado uma repercussão muito maior dentro daquilo que a gente está falando, provas, precisamos de provas. Cara, um ser híbrido, diante das câmaras como foi colocado lá, né? Onde tem um médico, onde tem um hospital, onde tem um sistema de ultrassom, onde tem... e detalhe, aquela questão do olha que interessante os links, né? Aquela questão do ultrassom, que quando eles fazem lá não aparece o feto. Eu quero lembrar para vocês a entrevista que o coronel Irangê Holanda cedeu ao próprio Ademar Gevaer e o Marco Antônio Petit lá no Fantástico. O caso aconteceu há 40 anos atrás, a Operação Prato, mas isso foi ao Fantástico, eu acho que aí uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, eu não lembro direito a data, enfim. Mas foi aonde foi a divulgação da Operação Prato, né? E uma semana depois o coronel Irangê Holanda suicida-se. Eu sempre desconfiei que fosse uma queima de arquivo que teria acontecido com o Irangê Holanda, mas como eu tive o prazer de conduzir o Gevaer até uma coletiva em Nova Petrópolis, a gente teve tempo para conversar bastante na ida e na volta sobre várias coisas. E uma das coisas que eu perguntei para ele foi, cara, a questão do suicídio do Irangê Holanda. E daí o Geva realmente acredita que o Irangê se suicidou. Aí ele falou de alguns casos, lá que nem vale a pena ficar comentando aqui e tal, né? Mas é a posição do Gevaer. Ok, no meu playlist, procure lá no playlist, devem ter umas 2 ou 3 menções sobre a Giovana, mas tá tudo em italiano e nem legenda tem. Quando tu clica na legenda aparece a legenda italiana, então não adianta muito, né? Mas eu insisto para alguém que se interesse por isso, que procure com mais afinco lá e tal, né? Por causa que esse caso é realmente muito interessante.
E eu queria saber para onde evoluiu esse caso. Aparece alguma coisa da autópsia desse ser, né? Então, a comprovação de que a gente está sendo, a nossa raça está sendo modificada. Agora, isso abriria uma outra grande pergunta, que seria: com que propósito? Então, alguns dizem que seria para o propósito da própria evolução do ser humano, né? Que com isso eles estariam preparando os nossos corpos para que a gente pudesse alçar voo, né, digamos assim, para outras esferas, outras orbes, e que a gente sofreria menos. Hoje o nosso corpo humano, com a sua estrutura como ela é, a gente sabe que os astronautas, né, quando eles vão e passam muito tempo no espaço, isso começa a realmente causar uma debilidade, né, pessoal? Então isso seria alguns dizem, uma das teorias seria que isso, né, seria um tipo de preparação para os nossos corpos, para a gente poder encarar o que vem aí pelo futuro, né? Ou seja, a saída daqui para outras orbes, outros globos, outros planetas. Olha que interessante, né? Então o que vocês acham, pessoal? Fica aí o raciocínio de vocês, né? Cada um com as suas decisões. A gente está aqui como um repórter que joga as informações para vocês. Queremos que vocês pesquisem ao máximo, e qualquer informação que alguém tenha mais disso, eu peço encarecidamente: gente, mandem pra cá que a gente conversa sobre. Valeu? Então, o link que eu queria fazer entre o Coronel Eranger Holanda da Operação Prato, né, e a Giovana é que nessa entrevista que o Coronel Eranger concedeu ao Ademar e o Petit, ele mostra lá, para quem quiser ver, tá lá, né, no braço dele, aqui assim, eu tinha a imagem que era na mão. E quando eu estava jantando com o Geva disse: não, você não é aqui, ó. E botou no meu braço aqui aonde era a posição do chip que o Eranger Holanda tinha, que era aqui no braço, assim, né? E eu me lembro dele mostrando isso na televisão, e aparecia como fosse um grãozinho de arroz assim embaixo da pele. Só que o detalhe é que o Eranger Holanda falou que aquilo não aparecia na radiografia. Entendeu? Estava ali, vocês poderiam ver, e até o Geva disse que tinha a impressão de que era um dispositivo plástico, por causa que, não metálico, né? Porque metal a gente não dobra, né, pessoal? A não ser alguns metais que tem uma certa flexibilidade, né? Ou como fosse uma corda de instrumento, uma corda de aço é metal e ela é flexível, então teria que ver essa questão aí. Mas o Geva teve a impressão que era uma coisa plástica, assim, por causa que ele era flexível. Imagina tu pegar um grãozinho de arroz de comprido, assim, né, e ele sofreu uma flexão. Parece que foi isso que o Geva conseguiu constatar, né, no objeto que estava lá. E o Eranger Holanda, ele fala nessa entrevista que ele não quer tirar. Ele diz: não, deixa aí, entendeu? Então, por que colocaram aquilo? Qual era a finalidade? E desses chips também, tem outro cara que aliás, nessa entrevista que o Geva nos concedeu aqui, eu até tomei um susto, né, porque ele me falou que era amigo do Roger Lear, e quando eu mencionei: e o Geva é conhecido do Roger Lear, daí o Geva disse: conhecido? Não, eu sou muito amigo do cara. Eu quase tive uma síncope aqui, né, achando que eu tava já viajando. O Geva é um cidadão muito engraçado, é muito divertido passar algumas horas com ele, além do que se aprende, né. Mas então assim, ó, inclusive falando com a Gisele, que é a namorada do Geva, né, um ser humano muito querido também, assim, muito legal falar com ela. Beijo, Gi, se um dia tu estiver assistindo isso aqui. Mas daí, e ela gostava muito do Roger Lear, né, e o Geva chega a dizer: nossa, esse cara foi que nem um pai pra mim. Então era uma relação realmente muito próxima, né. E pra quem não sabe, o Dr. Roger Lear, ele fez uma cacetada de retirada de implantes extraterrestres. Parece que foram 70 e poucos que ele extraiu, né? Então vejam que quando a gente está falando de provas, coisa e tal, né, tem que se levar em conta essa questão aí também do Roger Lear. Então, pessoal, a gente sabe que eles estão por aí, que eles estão abduzindo, que eles estão usando
né, pessoas como barriga de aluguel, são vários casos de homens também, né, que foram abduzidos, que tiveram relações sexuais com as extraterrestres, e depois dessas relações, em alguns casos, ela apontava na barriga, indicando onde estaria o sêmen do indivíduo, né, e apontava para o céu, como quem diz, olha, o teu filho vai ser gerado e vai ser criado, né, nas estrelas. Então isso é bastante interessante. Então são vários fatos que se corroboram, e nesse caso não é só um relato, nós temos o feto, nós temos um médico, essa situação acontece dentro de um hospital, então são coisas que a gente deve analisar profundamente, ok, pessoal? Valeu então, até a próxima, grande abraço, é isso.